Podes crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos. Este é o 11º episódio e o tema é Europa. Como já sabem, e é bom relembrar, estes episódios não são cronológicos. Vamos voltar a uns anos bem atrás, bem ao início da nossa entrada a tempo integral. Eu e a Célia fomos convidados a trabalhar a tempo integral na Igreja Maná. Éramos bem novos, eu tinha 21 anos, quase a fazer 22, e a Célia tinha 18, quase a fazer 19 anos. E foi um tempo muito interessante, porque, na verdade, nós desejávamos esse tempo, desejávamos esse convite. E logo nos apressamos a tratar das coisas para que pudéssemos estar livres dos nossos empregos e começar então a trabalhar a tempo integral. E nós começamos por co-pastorear o pastor principal da igreja de Alvalade, nessa altura, era o pastor Tony Cerqueira, e nós éramos, juntamente com outros pastores, estávamos a ajudá-lo nessa tarefa, porque a igreja de Alvalade era uma igreja bastante grande. Aos domingos tinha cerca quase de 2.000 pessoas a assistirem aos cultos e, de facto, havia muito trabalho e era necessário apoiar e ajudar esse pastor que estava, na altura, responsável pela Igreja Maná de Alvalade. E durante cerca de 2 anos e pouco, nós tivemos ali a ajudar. Éramos pessoas como qualquer outra pessoa, normais, a fazer o nosso trabalho. E durante esse tempo nunca tivemos nenhum encontro, por assim dizer, com Jorge Tadeu. Ele sabia da nossa existência, mas nunca tivemos o privilégio, na altura, de nos encontrarmos pessoalmente e termos uma conversa. Até que a certa altura, passado esses 2 anos, como eu mencionei, fui convidado, por minha surpresa, para estar presente numa reunião de liderança, e o tema era acerca da compra de um carro novo para Jorge Tadeu. Ele, na altura, tinha um Audi 80, um carro muito bom, mas havia a possibilidade de comprar um Mercedes classe S, e então a discussão dessa reunião, para a qual eu fui convidado, com grande surpresa minha, era saber se todos concordavam, se os pastores que estavam na liderança concordavam com a aquisição deste novo automóvel. E então, eu pensei assim, mas eu nem sequer sou da liderança, o que é que eu estou aqui a fazer? E ele, o Jorge Tadeu, começou a ouvir a opinião de toda a gente, e toda a gente estava a dizer que sim, que era a hora certa de comprar esse automóvel. E de repente, Jorge Tadeu vira-se para mim e pergunta-me o que é que eu achava. Bem, como vocês devem calcular, um rapaz novo, insignificante, estava presente numa reunião para a qual eu apareci ali de paraquedas, não sei porque é que eu fui convidado, mas ele fez-me a pergunta, na presença de todos os outros mais velhos. Eu fiquei nervoso, mas eu respondi honestamente a minha opinião. E a minha opinião foi que eu não concordava com a compra desse automóvel, visto que o carro que ele tinha ainda era um bom carro, era um carro que foi comprado novo, que tinha cerca de 4, 5 anos, salvo erro, na altura, e portanto ainda estava em boas condições dele poder conduzir esse carro. E porquê é que eu não concordei com a compra do Mercedes classe S? Porque havia colegas meus
de várias igrejas que tinham os salários em atraso. E eu, na minha sinceridade, porque assim eu sempre acreditei que deveríamos falar sempre aquilo que está no nosso coração, e o que estava no meu coração era de facto que estava triste com a situação, porque estavam todos ali a querer comprar um carro novo que custa muito dinheiro, sabendo nós, todos, e aqueles pastores mais velhos sabiam disso, que havia várias famílias que estavam a tempo integral com os seus salários em atraso. E quando eu dei esta minha opinião, fez silêncio naquele gabinete. Parecia que tinha caído ali uma pedra de gelo e, inclusive, alguém que estava ao meu lado, já nem me lembro quem era, bate-me assim com o cotovelo e baixinho diz assim: tu és maluco? Tu vais falar uma coisa destas ao homem? Devias era estar calado, devias era concordar. Então, o homem merece ter um carro novo e tu estás assim com essa conversa? E eu fiquei assim, bem, estou tramado. E mais pensei que estaria tramado quando de repente Jorge Tadeu diz assim: então você pode sair da sala então. E eu saí do gabinete e ficaram lá todos aqueles mais velhos. Eu vim para o meu gabinete sozinho e pensei assim: estou feito, é hoje que eu vou ser despedido. Ao fim destes 2 anos e meio de ter entrado a tempo integral, por causa da minha sinceridade, afinal de eu ficar bem, vou ficar mal, vou ser despedido, estou tramado. E ainda demorou mais 1 hora e pouco, e eu ali sozinho eu pensei: mas que carambas, o que é que andam para ali a falar? O que é que terá acontecido? De repente abre-se a porta e saem lá os pastores todos dentro do gabinete do Jorge Tadeu, e sai também a pastora Maria Emília. A pastora Maria Emília foi a minha madrinha de casamento e eu gostava muito dela e eu sei que também ela gostava muito de mim, e era de facto uma verdadeira bênção aquela mulher. E ela veio depois sorrateiramente ter comigo ao meu gabinete e ela assim em voz baixinho diz assim: olha, é só para te dizer que ele gostou muito de ti. E eu fiquei: hã? Gostou muito de mim? Sim, gostou muito de ti porque tu foste honesto e falaste com sinceridade, e os outros não. Os outros só falaram para o agradar. Bem, aquilo trouxe-me alguma paz e fiquei tranquilo. E ela foi-se embora, entretanto depois acabou também o expediente e fomos todos embora para casa. E o que é facto é que, o que é que aconteceu posteriormente? Ele acabou por comprar na mesma o Mercedes, porque ele sempre foi assim, ele pede a opinião, mas continua a fazer a vontade dele, e comprou o Mercedes na mesma, mas ele fez outra coisa muito interessante, foi pagar os salários que estavam em atraso, mandou pagar os salários que estavam em atraso a essas famílias. Eu fiquei feliz porque, de facto, apesar dele ter decidido na mesma comprar o tal Mercedes, ele foi fazer aquilo que eu, no meu íntimo, sabia que era preciso ser feito. Porque estas coisas de ter salários em atraso é muito mau. É muito mau. E, infelizmente, durante muitos anos, várias vezes situações idênticas aconteciam, sabendo eu que não havia necessidade de que aquilo acontecesse. Porque se a igreja tinha dinheiro e tem dinheiro para comprar coisas de luxo, equipamentos, prédios, etc., então tem que ter dinheiro para pagar os salários às pessoas. Porque a nossa maior riqueza são as pessoas, não são os prédios, não são os aviões, não são os iates, não são os equipamentos. A maior riqueza que nós podemos ter são as pessoas que estão junto connosco, que nos ajudam
a construir um projeto, seja em que área for, seja numa empresa, seja na família, seja na igreja. As pessoas precisam de ser valorizadas. E o que acontece muitas vezes em instituições idênticas à Igreja Maná é que as pessoas são pouco valorizadas. Meia dúzia são valorizados, mas a maior parte das pessoas não são valorizadas. Têm salários baixos, fazem descontos para a segurança social absolutamente ridículos, são migalhas. Um dia, quando nós precisarmos de chegar à altura da nossa reforma, quem trabalhou anos e anos na Igreja Maná nunca vai conseguir ter uma reforma que dê para suprir as necessidades, porque os descontos são baixíssimos. Então, há um desprezo, no modo geral, sobre a vida humana, quando a palavra de Deus nos ensina o contrário. Inclusive, Deus é bem claro, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que nós devemos cuidar daqueles que são mais fragilizados, dos pobres, dos órfãos, das viúvas. É proibido enganar. Deus sempre proibiu que nós enganássemos o nosso próximo, aquele que trabalha connosco, não dando o salário que é justo, que é devido. Então, há coisas que eu não consigo entender. Como é que uma instituição que se diz de Deus, uma pessoa que se diz que é homem de Deus, depois age desta maneira, permitindo que dentro da sua organização haja pessoas e famílias a passar fome, a sofrer, com salários miseráveis e muitas vezes salários que estão em atraso. Ora, isso é muito mau. É muito mau. E para além de que também é crime. E também é crime que isso aconteça. Porque se uma empresa não paga os salários a tempo e a horas, ou corta nos salários, de qualquer maneira, sem aviso prévio, ora, o que é que acontece? Isso dá direito a um processo, a uma ação judicial. E volto a referir, porque é que não há e não tem havido ações judiciais contra a Igreja Maná? Porque, infelizmente, as pessoas que são prejudicadas estão vulneráveis. Nem sequer têm dinheiro para meter uma ação, como eu já mencionei no episódio anterior. Então, infelizmente, este é o modo de operar. Agora, dito isto, na altura, éramos novos, aconteceu esta situação e, por um lado, fiquei contente porque ele mandou logo pagar os salários que estavam em atraso. E muito bem, e fez muito bem, esse era o seu dever. Mas não sei porque que esta minha ação na altura fez com que ele ficasse de facto a gostar de mim e da minha esposa. Ao ponto de que, passado algum tempo, ele entregou uma das pérolas preciosas da Igreja Maná, que é a Igreja da Praça de Espanha, e ele entregou essa igreja para que eu e a minha mulher pudéssemos a pastorear. O que nos sentimos de facto honrados na altura e incumbidos também de uma grande responsabilidade. Então, o tempo da Praça de Espanha foi um tempo absolutamente maravilhoso. Posso dizer que foi o melhor tempo que eu e a minha mulher tivemos dentro da Igreja Maná, foi quando nós pastoreamos durante, creio eu, já não me lembro se foi 4 ou 5 anos, a Igreja Maná da Praça de Espanha. Igreja que cresceu imenso, graças a Deus, e que tinha várias reuniões ao domingo, sempre cheia, ao sábado então, ao sábado à tarde também. Enfim, foi de facto tempos absolutamente maravilhosos. E foi também por causa dessa situação de nós ficarmos numa posição que agradou o líder da Igreja Maná
e também pelo trabalho que estávamos a desenvolver na Igreja da Praça de Espanha, foi então que eu e a Célia fomos convidados para ajudar a pastorear também as igrejas, neste caso supervisionar as igrejas, não todas, algumas igrejas na Europa. E então foi que depois, mais tarde, nesta altura, ainda não havia esses termos de bispo, nem nada disso, era apenas supervisores, mas mais tarde então, quando o líder da Igreja Maná decidiu atribuir, digamos assim, cargos e funções, então passei a ser o bispo das igrejas da Europa, da maior parte das igrejas, não todas, mas a maior parte dessas igrejas. E a primeira igreja que tive o privilégio de ajudar a supervisionar foi a Inglaterra. Na Inglaterra já existia um grupo familiar liderado por um casal inglês que veio pedir ajuda a Jorge Tadeu para ser substituído, porque eles estavam cansados e precisavam de que alguém mais novo pudesse cuidar da igreja em Inglaterra. E então foi através da Praça de Espanha que foram enviados, e neste caso foi enviado um casal para a Inglaterra para começar o trabalho, não é começar, mas para dar continuidade ao trabalho que já existia. E como esse casal foi enviado através da Praça de Espanha, e a Praça de Espanha se responsabilizou pelos custos, por tudo que tinha a ver com esse envio do casal, com o apoio que fizemos a essa igreja, a esse grupo familiar. Então, foi de facto, digamos assim, o primeiro país da Europa, digamos assim, que eu e a Célia começamos por ajudar e apoiar, e mais tarde depois alugou-se instalações. Na altura eram instalações que eram alugadas à hora, só aos fins de semana, até que depois, mais tarde, conseguiu-se umas instalações fixas, permanentes, na Inglaterra. E como devem calcular, lá em Inglaterra tudo é caríssimo, é em libras, e tudo isto começou no tempo em que Portugal ainda não tinha adotado o euro. Usávamos ainda a nossa moeda, os escudos, e quando usávamos escudos para cambiar para libras, era uma coisa assustadora, porque era tudo muito, muito caro. Mas foi assim que a nossa aventura pela Europa começou, com o envio desse casal para a Inglaterra, e fomos trabalhando através dali, e através da Inglaterra também foi-se criando uma base, digamos assim, uma base de trabalho, para dali também apoiarmos e abrirmos outras igrejas, outros grupos familiares noutros países, como por exemplo na Bélgica, na França, também nos Países Baixos, na Holanda, não é? Então, toda aquela região, Alemanha, enfim, então, toda aquela região ali assim da Europa, a Igreja Maná foi expandindo com a abertura de grupos familiares, e fomos treinando e formando líderes novos, e fomos enviando. Alguns casais continuaram a ser enviados também da Praça de Espanha, vários casais foram enviados para a Europa, para vários locais da Europa, para iniciarem ou dar continuidade a trabalhos já existentes, a igrejas já existentes, o qual foi de facto um tempo muito precioso, muito bonito, de uma expansão absolutamente fantástica do Evangelho de Jesus Cristo por esses lugares, e na altura fazíamos tudo de coração mesmo, coração aberto. Podíamos não saber muito,
mas o pouco que sabíamos era genuíno e toda a gente participava, toda a gente ajudava, toda a gente colaborava e foi de facto um tempo maravilhoso que ao longo de anos fomos desenvolvendo as igrejas e os grupos familiares nestes países da Europa. Eu gostava de, antes de terminar este episódio, de falar de uma experiência absolutamente linda que aconteceu com a Eslováquia. A Eslováquia ou Eslováquia foi também um país onde a presença da Igreja Maná esteve. Não sei se ainda está, provavelmente ainda esteja, mas na altura, quando nós começamos a visitar a Igreja da Eslováquia e a apoiar a Igreja da Eslováquia, foi numa altura, num tempo em que havia ainda muito a presença russa, porque aquela região da Europa fez parte digamos assim, daquela cortina de ferro, daquele império russo. E então nós não podíamos nem sequer dizer o que é que íamos fazer, na verdade, à Eslováquia. Nós tínhamos que dizer que íamos a turismo, íamos passear, estávamos lá 2, 3 dias e voltávamos. Na alfândega era assim que tínhamos que justificar. Não podíamos dizer que íamos pregar o Evangelho, senão éramos mesmo presos. E nem sequer podíamos mencionar a Bíblia, e muitas vezes tínhamos que levar Bíblias escondidas para entrar naquele país, porque senão, se fôssemos apanhados, éramos presos. Não se podia falar de Deus, não se podia falar da Bíblia, não se podia dizer que íamos lá pregar numa igreja. Inclusive, as reuniões eram feitas, as reuniões com os irmãos na Eslováquia eram feitas em escritórios, mas escondidos, num lugar escondido para que ninguém soubesse. Tinha que ser tudo muito bem planeado, as pessoas iam chegando aos poucos, como se desse a entender que elas iam trabalhar e nunca iriam para assistir a um culto, porque isso não se podia dizer, nem dar a entender, porque senão, como eu já disse, iríamos todos presos. Portanto, foi assim que nas minhas primeiras viagens encontrei a Eslováquia, neste espírito. Lembro-me, por exemplo, a primeira vez, quando eu tive que mostrar o meu passaporte ao polícia da alfândega, ele olhava para mim com um ar mesmo que meteu-me medo a mim na altura. Eu pensei, é desta que eu vou ver o sol aos quadradinhos. Ele com um ar muito a intimidar, enfim. E então nós começamos, como eu estava a dizer, a ajudar este trabalho, este grupo familiar, já com algumas pessoas, cerca de 20 pessoas, que queriam muito ouvir o Evangelho. E assim foi. E o que eu gostaria de partilhar convosco foi algo que me emocionou muito e que nunca vi acontecer, o que aconteceu comigo e com a minha mulher neste país fantástico, com estas pessoas maravilhosas. Então, a certa altura, eu começo a ensinar a palavra de Deus e começamos por volta das 10 da manhã. E a reunião, por volta do meio-dia, iria ter que terminar. E quando eu acabei de pregar, eu tinha uma tradutora, uma moça que traduzia de português para eslovaco. É muito parecido com a língua russa. E então, quando eu termino de pregar, as pessoas não se queriam ir embora. Queriam continuar e queriam que eu continuasse a pregar. Bem, o que é que eu fiz? Fomos todos almoçar e naquela altura, depois daqui mais à frente eu já vos conto outra coisa bonita, mas naquela altura o que nós comíamos era apenas cava, que é café, e
comíamos pão com manteiga e paprika, com aquele pimento verde cortado em rodelas, e era colocado em cima de fatias de pão com manteiga e comíamos ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Era o que eles tinham. Eles não tinham mais nada para dar. E porquê? Porque naquela altura o país estava de facto a passar por uma situação económica muito difícil. As ruas eram bonitas, os prédios eram bonitos, tudo muito bem arranjado e organizado, mas não havia comida nas prateleiras dos supermercados. E a que havia era muito cara e era raro aqueles que tinham possibilidades de a comprar. Então eles comiam assim, era o almoço, o pequeno almoço, e também o jantar era o tal fatia de pão com manteiga, com pimento verde por cima, cru, e cava, que era café. Rios de café, eu e a minha mulher bebíamos para manter, digamos assim, o nosso estômago aconchegado. Então fomos almoçar rapidamente e voltamos outra vez para a sala, tudo isto no mesmo local, tudo às escondidas, e voltei então a ensinar a palavra de Deus. E foi provavelmente desde a 1 da tarde até às 9 da noite. Eles não queriam que eu parasse. Eu já estava a ficar super cansado e mesmo assim eles insistiam. E então a minha tradutora, a nossa tradutora, que traduzia de português para eslovaco, estava exausta e ela não conseguia mais. E então o que é que nós fizemos? Perguntamos se alguém falava inglês ou entendia inglês, para poder traduzir de inglês para eslovaco. Ora, o meu inglês é péssimo, desenrasca para as coisas básicas. Então, o que é que eu fiz? Eu pregava em português, a minha mulher traduzia para inglês e aquela moça ouvia o que a minha mulher dizia em inglês e traduzia para eslovaco. Então havia 2 traduções em simultâneo para que nós pudéssemos continuar a pregar o Evangelho, porque aquelas pessoas não queriam ir para casa. Elas queriam ouvir e ouvir. E emocionavam-se, choravam, louvavam a Deus. Enfim, eu nunca vi na minha vida uma fome pela palavra de Deus como eu vi naquela altura na Eslováquia. E aquilo me impressionou muito, me emocionou muito a mim e à minha esposa. E foi absolutamente lindo. E foi um dos episódios que mais alegrou o nosso coração ao longo de todos estes anos de ministério que eu e a Célia temos. Foi lindo. Outra coisa linda também que aconteceu também na Eslováquia, que tem a ver com aquilo que eu falei há pouco, de que nós só comíamos pão com café e paprika e manteiga. E então chegou uma altura que cada vez que nós lá íamos era sempre isso que comíamos. Nós íamos lá com alguma frequência à Eslováquia, porque entretanto passamos a ir visitar mais vezes, e chegou uma altura que eu pensei assim, meu Deus, Senhor, ajuda este povo a sair desta miséria. Então começámos a orar pelo país, pela economia, e começámos a ensinar os irmãos na prática da generosidade, ajudando uns aos outros, semeando também na obra de Deus, trazendo as suas ofertas, os seus dízimos, enfim. E começamos a motivar os irmãos a ter uma vida diferente, enquanto que quando estamos a passar por necessidades nós só pensamos em nós e queremos resolver o nosso problema. A ideia foi que eles começassem a pensar uns nos outros e pudessem operar num nível diferente, num nível que é o espírito do Evangelho, que é, por exemplo, a generosidade. Quando nós vivemos nesse nível de generosidade e passamos a pensar nas outras pessoas e a ajudar uns aos outros
dando, semeando para colher, dai e ser-vos-á dado, foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Nós fomos vendo coisas absolutamente milagrosas. Até eu lembro-me, por exemplo, que a certa altura, numa das minhas viagens, depois de estarmos sempre a ensinar, e cada vez que lá ia, ensinava sempre um pouco acerca desta questão da generosidade, chegou uma altura em que houve uma refeição que já não era mais cava, já não era mais café, já não era mais pão com manteiga, nem com paprika. Então o que é que nós tínhamos nessa refeição? Frango assado. Aquilo que para nós hoje é corriqueiro, frango assado. Nós compramos frango assado aqui em Portugal, em cada esquina, há uma churrasqueira, enfim. Mas lá, para arranjar frango assado, eu quero dizer a vocês, meus amigos, não era fácil, porque não havia muito e, em segundo lugar, o que havia era caro. E nesse dia específico, tínhamos frango assado para comer. E estávamos assim, à beira da mesa, e quando eu olho e vejo um homem casado já, pai de filhos, devia ter 30 e poucos anos, eu conhecia-o, e ele estava a chorar. E eu perguntei à minha tradutora, ele está a chorar porquê? E ela respondeu, porque ele há mais de 6 meses que não come carne. E ele está muito contente, porque hoje vai comer frango. Quando ela acaba de me falar assim, as lágrimas vêm aos meus olhos. Eu fiquei também emocionado. E fiquei a pensar, meu Deus, ainda com mais vontade de ensinar e de orar e nós pedirmos a Deus, Senhor, ajuda estas pessoas, ajuda estas famílias. Vamos continuar a operar mais e mais neste nível de generosidade e vamos nos apoiar uns aos outros. Então, à medida que íamos ensinando estas coisas, cada vez que eu ia lá nas próximas viagens ou nas viagens a seguir, os pequenos almoços já eram melhores, já havia pão com fiambre, com queijo, já havia leite, já havia bolinhos, depois o almoço e os jantares já havia carne, chegou uma altura que até já peixe havia. E eu quero dizer a vocês, irmãos, isto é algo que eu jamais vou esquecer. Ficou gravado no meu coração. Ficou gravado no meu coração de que o poder do Evangelho de Jesus Cristo é mesmo um poder. O Evangelho, a prática do Evangelho é mesmo um poder. Transforma não só as pessoas, não só nos transforma como homens e mulheres, que é o mais importante de tudo, mas também traz vida a todas aquelas áreas que estavam cheias de morte. Então a economia do país começou a melhorar também, aquelas famílias todas começaram a melhorar também as suas vidas, começaram a ter empregos novos, enfim. É tão bonito ver como o Evangelho tem poder para transformar tudo à nossa volta. E são episódios como estes que têm que ser registados, têm que ser guardados, porque são verdadeiros, funciona, o Evangelho funciona. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Glória a Deus. E digo-lhe uma coisa, irmãos, sabe qual é o perigo? O perigo é que depois nós, com o tempo, à medida que vamos sendo abençoados e somos cada vez mais abençoados, à medida que no próprio país já não falta nada, já toda a gente tem acesso a tudo. Hoje é corriqueiro, qualquer miúda de 4, 5, 6 anos já tem um telemóvel na mão. Nós nos habituamos à abundância e às vezes é um mau hábito, porque ficamos também nós, digamos assim, conforme a parábola do semeador, ficamos entretidos com as riquezas deste mundo e a palavra de Deus se começa a ficar sufocada e não damos espaço para que a palavra de Deus produza fruto para a qual ela foi enviada.
E por isso nós temos de ter muito cuidado. Por vezes é no meio das aflições, no meio de problemas, no meio de tanta coisa que nós vivemos a mão poderosa de Deus. Mas quando nós achamos que já não precisamos de Deus para nada, quando nós achamos que a nossa força é que adquiriu o que temos, quando nós começamos a permitir que o orgulho entre no nosso coração, esse é o início da queda. Por isso eu olho com muita apreensão, eu olho para os Estados Unidos, para o Brasil, para Portugal, para a Europa toda, que durante anos e anos as pessoas davam ouvidos ao Evangelho, mas agora cada vez desprezam mais o Evangelho, porque aquilo que se prega por aí, aquilo que se ouve por aí, é tudo menos Evangelho. As pessoas ficaram entretidas com os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas. Entraram e sufocaram a palavra de Deus no coração das pessoas. Por isso eu quero encorajar a si que me está a ver neste momento. Não permita que essas ambições de outras coisas sufoquem a palavra de Deus no teu coração. Pelo contrário, que tu agarres cada vez mais, agarra-te a Jesus, à palavra de Jesus. Segue a Jesus de todo o teu coração, para que Ele permaneça sempre limpo diante de Deus e para que quando a palavra de Deus for semeada e é semeada nos nossos corações, ela produza fruto, vida com abundância, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Ficamos por aqui neste episódio acerca da Europa. Foi assim que começou. Aproveito para dizer também que não quero estar a falar muito mais acerca da Europa, porque, na verdade, a Europa foi, de facto, um tempo maravilhoso, onde eu conheci pessoas fantásticas, onde vivi experiências maravilhosas também. E por isso eu louvo a Deus por Deus me ter dado esta possibilidade de conhecer estes países, conhecer estas pessoas fantásticas com quem eu trabalhei. E foi muito bom. Amém? No próximo episódio irei começar então a entrar nas minhas viagens para a África. Uau, a África! E é isso. Fica bem e força.